Oi, turma! Vamos aqui para mais uma aula nossa de Geologia aplicada em Engenharia Ambiental. E na aula de hoje a gente vai falar sobre noções de hidrogeologia. É importante que vocês saibam que todos os conceitos aprendidos nessa aula vocês vão levar ao longo de várias disciplinas no curso de vocês. Então, quando vocês forem fazer a disciplina de hidrologia, disciplina de climatologia, a gente tem também na engenharia ambiental gestão de recursos hídricos, águas subterrâneas. Todos os conceitos que a gente vai ver aqui, eles vão ser aplicados nas diversas disciplinas que eu citei para vocês e outras mais também. Então, prestem atenção nos conceitos da aula que são extremamente importantes para vocês. Então, começando aqui a nossa aula, os objetivos de aprendizagem de hoje são descrever as águas subterrâneas e o seu papel no ciclo hidrológico, entender os padrões de circulação das águas subterrâneas, definir porosidade e permeabilidade, descrever o que é o lençol freático, aprender as diferentes definições de aquífero e entender como ocorre o aproveitamento das águas subterrâneas. A primeira pergunta da nossa aula de hoje é o que é a hidrologia? Então, a gente vai ter aula de noções de hidrologia, é importante que a gente entenda o que é isso. Então, a hidrogeologia é o ramo da área das geociências que estuda as águas subterrâneas, quanto ao seu movimento, volume, distribuição e qualidade. Então, a hidrogeologia, a gente estuda águas subterrâneas e é sobre isso que a gente vai falar hoje. Então, vamos começar aqui. Se a gente está estudando águas subterrâneas, a gente precisa entender primeiro de onde é que veio essa primeira gota de água que surgiu no planeta. Então, a origem da primeira água na história da Terra, ela está principalmente aí relacionada com a formação da atmosfera, ou seja, a degasificação do planeta, que é a liberação de gases por um sólido ou por um líquido quando esse é aquecido ou resfriado. Então, esse é um processo atuante até hoje e ele teve início aí na fase de resfriamento geral da Terra após a fase de fusão parcial. Neste gradativo resfriamento que a gente foi tendo e a formação das nossas rochas ígneas, foram liberados aí gases de vapor de água, gás carbônico, entre outros. Então a gente já estudou aqui como foi a origem do nosso planeta, a origem das primeiras rochas, e a gente sabe que as primeiras rochas foram as rochas ígneas, e nesse processo de resfriamento foi que foram sendo liberadas a primeira água no nosso planeta. Aí surge outra pergunta. O volume de água que a gente tem hoje, que compõe aí a hidrosfera, será que ele foi gerado gradativamente ao longo do tempo geológico? Aí, lembre-se, a gente está falando tempo geológico, são milhões e bilhões de anos. Ou será que ele surgiu repentinamente aí num dado momento da história? Então, essa é uma pergunta que tem uma resposta, mas ainda não é uma resposta é, totalmente aceita por todo o meio técnico. Então, os geólogos eles defendem, né, que a segunda possibilidade é a que tem maior probabilidade de ter acontecido, ou seja, todo esse volume de água que existe hoje, ele surgiu repentinamente num certo momento da história. E aí existem evidências geoquímicas que suportam que a formação de quase toda a atmosfera e a água hoje disponível, ela aconteceu na fase de resfriamento da Terra. Então, desde então, esse volume de água teria sofrido pequenas variações apenas aí por reciclagem através do ciclo das rochas. Então, aqui tem um quadro com a distribuição de água nos principais reservatórios naturais. Então, a gente tem os oceanos, as geleiras, as águas subterrâneas, rios, umidade no solo, biosfera e atmosfera. A gente vai estudar aqui água subterrânea. Então,
A água doce líquida disponível na Terra corresponde praticamente à água subterrânea. Então, essa água doce que a gente tem disponível, existe também nas geleiras, mas disponível para a gente para utilização, praticamente é tudo água subterrânea. E aí a gente tem aqui do lado um tempo médio de permanência dessa água. Então, nesse ciclo da água na Terra, a água pode permanecer pouco tempo ou muito tempo nesse reservatório. Então, vejam, aqui a gente tem as geleiras, tempo médio de permanência dessa água lá de 10 a 1000 anos. Água subterrânea, tempo de permanência de 2 semanas a 10.000 anos. Essas águas subterrâneas, elas podem ter sido formadas em diversos períodos da história. No Piauí, por exemplo, a gente tem algumas reservas de águas subterrâneas, que são chamadas até de paleoáguas, por exemplo, que lá há uma datação de que essas águas podem ter aí aproximadamente 40.000 anos. O tempo médio aí de permanência que vocês estão vendo é de 2 a 10.000 anos, mas pode ser muito mais. Bem, as águas subterrâneas e o ciclo hidrológico. Então, no estudo da água continental, ou seja, toda a água que a gente tem, tanto na forma superficial como na subterrânea, deve se destacar em primeiro lugar o ciclo realizado pelas moléculas de água, que a gente chama isso de ciclo hidrológico. Então, esse ciclo ele relaciona-se com o destino da água resultante da chuva e da neve que precipita sobre os continentes. Então, dá-se o nome de ciclo hidrológico a esse processo que as moléculas de água elas são evaporadas de superfícies líquidas aí, como rios, lagos e mares, das camadas mais externas e voltam na forma de vapor para a atmosfera. E aí, a fim de no meio por meio de condensação, a gente vai voltar de novo com essas águas precipitadas sobre os oceanos e os continentes sob a forma de chuva ou de neve. Então, a água subterrânea, ela é decorrente principalmente da infiltração da água precipitada pela chuva e do degelo da neve. A gente chama aí de água meteórica. Porém, a gente ainda pode ter mais duas outras maneiras de origem dessas águas. Elas podem ser provenientes aí da parte aquosa dos magmas, caso em que ela é chamada de juvenil ou magmática, ou seja, é uma água que é originada devido ao processo de formação das rochas magmáticas. Ou tratar-se de uma água que depositou-se conjuntamente com os sedimentos de uma bacia, permanecendo aprisionada à rocha, sendo, pois, uma água fóssil. A gente chama ela de congênita. Aqui, pessoal, tem uma imagem de como é que ocorre o ciclo hidrológico. Então, a gente vai conversar aqui um pouquinho sobre isso. Então, a gente tem dois ciclos hidrológicos. Existe o ciclo hidrológico lento e existe o ciclo hidrológico rápido. O ciclo hidrológico lento ele está associado à dinâmica externa da Terra. Então, os principais fatores que vão atuar aqui é a energia solar e a própria gravidade. E existe o ciclo hidrológico lento que é associado aí à dinâmica interna da Terra, tectônica de placas. Então vamos conversar primeiro aqui sobre a dinâmica externa. Então o que acontece é precipitação, essa precipitação pode ser na forma de neve, precipitação meteórica e chuva. Essa água, ela vai parte dela infiltrar nas rochas ou mesmo nos solos. Outra parte, ela escoa, e a gente chama isso de escoamento superficial, que vai para algum rio ou lago. E aí você vai formar reservas de água subterrâneas ou há reservas de água superficial. Parte dessa água ela vai retornar aqui para os oceanos. Então a gente vai ter o retorno dessa água para a atmosfera por meio de evaporação, pela energia solar, por exemplo,
Ou a gente também tem aqui um fator muito forte que são as plantas, e aí essa água retorna para a atmosfera por evapotranspiração. Existe aqui também, preste atenção, uma interface de água doce e salgada, e aí a gente pode ter aqui uma intrusão salina, a gente vai conversar um pouquinho mais à frente sobre isso, tem até um trabalho que vocês também devem ler, e isso acontece, pode acontecer e acontece em alguns locais aqui em Fortaleza, quando há o aproveitamento dessas águas subterrâneas. Então, a água também pode retornar aqui à atmosfera por meio desses gases dos vulcões que são lançados para a atmosfera, só que esse processo ele já faz parte da dinâmica interna. Então, aqui na dinâmica interna, a gente está falando principalmente aí da reciclagem e da formação das rochas. E como a gente viu, quando essa água inicialmente ela foi originada, ela teve origem dessa dinâmica interna da Terra. Então, a gente tem aqui ó, águas em rochas metamórficas, e aí essa água pode ser lançada para a atmosfera por gases vulcânicos, ou ainda a gente pode ter aqui fluidos hidrotermais. Então é importante que vocês entendam esse ciclo hidrológico. O principal que a gente estuda na engenharia é o ciclo hidrológico rápido. Então, o ciclo hidrológico, lento, a gente não trabalha tanto com ele na engenharia, mas ele acontece. A gente quantifica principalmente o ciclo hidrológico rápido. Então, para isso, a gente vai falar um pouco sobre balanço hídrico e as bacias hidrográficas. Então, o ciclo hidrológico ele tem aplicação prática no estudo dos recursos hídricos. Então, essas imagens que vocês estão vendo aqui, não se preocupem, ao longo do curso de vocês, vocês vão ver mais algumas vezes. Então, a ideia é avaliar e monitorar a quantidade de água disponível na superfície da Terra. A unidade básica de estudo que a gente vai trabalhar é a bacia hidrográfica. Então, o que é a bacia hidrográfica, para quem ainda não sabe? É uma área que é definida topograficamente, drenada aí por um curso de água ou um sistema conectado, que nem a gente tem aqui, de vários cursos de água, dispondo de uma saída simples para toda a vazão efluente, ou seja, toda a água que precipita dentro dessa região aqui demarcada topograficamente, ela vai sair nesse ponto que a gente chama de exutório. Então, a bacia hidrográfica ela é determinada por um divisor topográfico. Então, como eu disse a vocês, toda chuva que cair dentro dessa região, ela vai fluir por esses canais e ela só sai por esse ponto, que é exutório. Então, através dessa bacia hidrográfica, a gente consegue quantificar o ciclo da água. Então, esse é um sistema físico onde a gente consegue quantificar a quantidade de água, por exemplo, que está entrando e que está saindo de uma determinada região. Então, a gente tem aqui um linígrafo, uma régua, e aí a gente sabe que quanto maior a altura de água ter colocada aqui nesse ponto, por exemplo, no exutório, quanto maior a altura, maior vai ser a vazão. Então, eu tenho aqui, a gente consegue determinar fazendo estudos topográficos para determinar uma curva, por exemplo, que a gente chama de cota área volume. Então, eu sei aqui que para cada altura dessa, eu tenho uma determinada vazão passando aqui por esse meu rio. Então, eu consigo fazer isso ao longo do ano e a gente tem aqui elementos de uma bacia hidrográfica e a obtenção do hidrograma. Então, eu tenho aqui a altura do rio de acordo com os meses do ano. Então, a gente consegue saber que em determinado período eu vou ter uma certa vazão. Aqui, vejam, existe vazão o ano todo. Então, muito provavelmente, a chuva aqui nessa região acontece em quase todo o ano. E aqui existe a vazão do escoamento superficial direto, que é aquela água que escoa, e existe o fluxo basal, ou escoamento de base,
que é o escoamento associado às águas subterrâneas. E aí o escoamento total, que está aqui, a vazão, é dado pelo fluxo basal e o escoamento direto, ou escoamento superficial direto. Existem alguns conceitos que são importantes que a gente entenda e aprenda para essa aula e para as próximas que vocês vão ter aí ao longo do curso. Então, qualquer que seja a sua origem, as águas subterrâneas, ao se deslocarem através de pequenas aberturas aí entre as partículas de solo, sedimentos e porosidades nas rochas, elas filtram muitas impurezas, como alguns micro-organismos causadores de doenças e muitos poluentes. Então, o solo, as rochas podem funcionar como uma região para autodepuração dessas águas, dependendo, é claro, da quantidade de contaminantes que a gente tenha. Então, nem todo solo e nem toda rocha são bons filtros. Então, às vezes, existe um material muito indesejável a ponto de contaminar aí o lençol freático. Então, esse movimento que vai acontecer das águas subterrâneas e a recuperação dessas águas que estão nos poços dependem de dois aspectos fundamentais dos materiais através dos quais essas águas se movem, que é a porosidade e a permeabilidade. A gente já falou sobre esses dois conceitos, a gente está aqui relembrando. Então, eu já expliquei para vocês o que é porosidade e permeabilidade quando a gente estava falando de caracterização de rochas. Então, a gente vai relembrar aqui alguns conceitos e aprender conceitos novos aplicados às águas subterrâneas. Então, a porosidade aí é uma propriedade física definida pela relação entre volume de vazios ou poros e o volume total de um certo material. Então, a equação, vamos colocar aqui. A equação de porosidade, em geral, a gente representa isso por N. Então, a porosidade é igual ao volume de vazios sobre o volume total. Não ficou legal não, mas vamos melhorar aqui. Vou usar aqui minha borracha. Vamos colocar direitinho. Então, porosidade, volume de vazios, dividido pelo volume total. No caso aqui de águas subterrâneas, a gente pode dividir em dois tipos de porosidade. Então, a porosidade primária, essa porosidade ela é gerada juntamente com o sedimento ou rocha, sendo caracterizado nas rochas sedimentares pelos espaços entre os grãos, ou clados, ou planos de estratificação. Então, veja aqui, esse primeiro exemplo é a porosidade primária, ou intergranular, característica aí das rochas sedimentares e dos solos também. Então, eu tenho os grãos e entre esses grãos eu tenho vazios. Nesse caso aqui, quando a gente tem águas subterrâneas, esses vazios eles estão totalmente preenchidos por água. E ainda os planos de estratificação. Então, vejam aqui, arenito é um tipo de rocha sedimentar. A gente já conversou sobre a formação desse tipo de rocha, e nesse processo de formação, a gente vai formando camadas. E vão sendo formados planos de estratificação. Então, esses planos acabam tendo volumes de vazios. Então, são poros também gerados no material que podem armazenar água. Existe ainda a porosidade secundária. Essa porosidade, ela se desenvolve após a formação da rocha. E ela pode acontecer, por exemplo, por um fraturamento ou um falhamento durante a formação, gerado por tectônica de placas, por resfriamento, por exemplo, ou ainda a gente pode ter aí uma porosidade que é gerada depois por um processo de intemperismo nessa rocha, como por exemplo a porosidade kárstica. Então, esse é um outro tipo, um tipo especial que a gente chama de porosidade, e ela se desenvolve aí em rochas solúveis. A gente já conversou sobre isso nas aulas passadas, e aí a gente tem nesse grupo as rochas calcárias e mármores. Acaba acontecendo que esse processo de dissolução, ele gera
vazios e gera o que a gente chama de porosidade kársticas. Aqui um exemplo. Aqui no Ceará a gente tem um local gerado dessa forma, que é aí a Gruta de Ubajara. Então, a gente tem vários vazios aqui, uma área vazia que gerou essa gruta, e esse vazio ele foi gerado por um processo de dissolução. Bem, a porosidade ela varia aí de acordo com o tipo de material, se é solo, o tipo de solo que eu tenho, o tipo de rocha. Então, vejam, essa porosidade ela é muito variável. A gente considera uma porosidade superior a 20% como grande, de 5 a 20 como média e menor que 5 aí pequena. Então, os solos, aqui pela média, teriam aí entre 50% a 60% de vazios. As argilas, pessoal, a gente pode chegar aqui a porosidades até 65%, 66%. Vejam a diferença, por exemplo, para uma rocha granítica, que tem uma porosidade baixíssima, aí, de 0,5% a 2%. Então, é um aspecto muito importante quando a gente vai ter aí águas subterrâneas. Então, as rochas podem apresentar essas feições geológicas, como eu disse, alguns planos de acamamento, fissuras, juntas. Tudo isso a gente pode chamar de descontinuidade. Então, esses trechos aqui, essas fraturas no granito, no gneiss, tudo isso a gente pode chamar de descontinuidade. Então, quando a gente tem esses meios fraturados, como as rochas, o escoamento, a água, ela vai fluir principalmente por esses trechos. E aí é importante, no caso desses meios fraturados, você caracterizar muito bem como é que esses vazios, essas fraturas, elas estão dispostas, porque elas é quem vão indicar por onde esse fluxo de água vai ocorrer. Porque, em geral, essa matriz aqui da rocha tem uma permeabilidade muito baixa. E aí a gente precisa de novo relembrar o conceito de permeabilidade. Mas antes é importante que a gente considere os diferentes tipos litológicos, porque aí essas descontinuidades elas estão muito ligadas à gênese, aos esforços a que esses materiais eles estiveram submetidos. Por exemplo, rochas cristalinas com baixo grau de porosidade, o escoamento pela matriz é praticamente nulo. Então, essas descontinuidades é que vão desempenhar um papel fundamental no escoamento. Então, isso, pessoal, acontece aqui no Ceará. Então, aqui no Ceará, a gente não tem uma região muito característica de grandes áreas e armazenamento de águas subterrâneas, porque a gente tem aqui no Ceará principalmente a formação de rochas cristalinas, que seriam aí, algumas pessoas juntam rochas magmáticas, rochas metamórficas nesse grupo, é como se a gente estivesse diferenciando rochas magmáticas e rochas metamórficas das rochas sedimentares. Então, são rochas onde eu tenho uma estrutura mais íntegra. E aí, o armazenamento de água nesse tipo de material, em geral, ele é muito baixo. Então, a gente não tem uma característica aqui na região de armazenamento de águas subterrâneas, porque a geologia nossa da região não permite isso. Então, a gente tem aqui, por exemplo, maciços sedimentares. Quando não deformados, aí a gente vai ter descontinuidades essencialmente plano-horizontais, que é esse daqui, ó, associados aí aos planos de estratificação. Então, existe uma tendência do fluxo ocorrer nessa direção aqui, das minhas descontinuidades, meus planos de estratificação. Bem, voltando agora lá para o outro conceito importante da gente, que é permeabilidade. Eu já falei sobre esse conceito em outras aulas. Então, o principal fator que determina a disponibilidade de água subterrânea não é a quantidade aí que esses materiais podem armazenar, mas principalmente a capacidade de permitir o fluxo de água através de poços.
E aí, essa propriedade dos materiais de permitir a passagem da água ou de fluidos, a gente chama de permeabilidade. Então, essa permeabilidade depende principalmente do tamanho dos poros e da conexão entre eles. Então, não é da quantidade de poros, vejam. Quantidade e tamanho é diferente. É mais importante o tamanho dos poros do que a quantidade de poros que eu tenha. Vejam aqui, é isso que eu quero que vocês entendam. Aqui eu tenho o volume de poros e o tamanho das partículas. Então, vejam aqui. Vamos falar aqui de silt e argila. Silt e argilas têm porosidades elevadas. Então, a gente poderia imaginar inicialmente que essa porosidade elevada vai me dar uma capacidade de armazenamento maior. Porém, a permeabilidade dos materiais siltosos e argilosos tende a ser baixa, a muito baixa. Então, eles não funcionam como bons reservatórios de água subterrânea. Agora, por que que eu tenho uma porosidade tão elevada e uma permeabilidade tão baixa? Por conta aí do tamanho dos vazios. Então, apesar de as argilas terem muitos vazios, o tamanho desses vazios é pequeno. Por isso é difícil da água passar. Então, imagine, por exemplo, uma bexiga que a gente tenha cheia de água. Se eu pegar essa bexiga e ela estiver toda furada, bem furadinha, fiz vários furos com uma agulha, por exemplo, a bexiga enche de água. Se eu apertar essa bexiga, a água vai saindo bem lentamente. Apesar de ter vários pontos furados, apesar disso, quando eu aperto, como o tamanho desse furo ele é pequeno, a água vai ter muita dificuldade de sair. Em contraponto, se eu pegar essa mesma bexiga e ao invés de fazer um furo com uma agulha, eu cortar um pedaço maior dessa minha bexiga e apertar ela, na hora que eu aperto, a água sai quase toda de uma vez, apesar de eu ter só um furo. Então, vejam, é importante não a quantidade de furos, mas o tamanho que esse furo vai ter. Então, por isso que a gente tem essa diferença. Mesmo com uma porosidade muito alta, eu tenho uma permeabilidade muito baixa. Então, vejam aqui características do escoamento dessas águas subterrâneas para diferentes tipos de solo. Quando eu tenho aqui argilas, essas argilas têm coeficientes de permeabilidade muito baixos, a gente tem características aqui praticamente impermeável. Então, não tenho aqui um aquífero, eu não consigo armazenar, eu não consigo retirar a água de dentro desse material. Quando a gente tem materiais com uma permeabilidade mais elevada, com pedregulhos e areias pedregulhosas, a gente vai ter bons aquíferos, boas reservas de água subterrânea. Então, vamos falar agora sobre lençol freático. Quando a gente tem uma precipitação, parte dessa água da superfície ela pode evaporar, parte dela vai infiltrar, parte dela vai escoar aí para os rios e para o mar. O que acontece? Essa água que infiltra aqui, depois ou durante uma chuva, ela vai se movendo para baixo, desde a superfície. Parte da água pode ficar aderida aqui no solo e outra vai se mover de forma descendente. Então, existe uma parte do solo aqui, ou da minha rocha, do material que eu tenha, onde eu vou ter água aqui nos vazios, mas esses vazios eles não estão totalmente preenchidos por água. E existe uma zona aqui onde todos os vazios estão totalmente preenchidos por água. Essa parte de cima, onde eu tenho vazios e água, eu chamo isso de zona não saturada. O que fica aqui embaixo eu chamo de zona saturada. Aqui existem algumas bibliografias que chamam de zona de aeração, mas é comum, mais comum a gente chamar isso de zona não saturada.
E aí a região que limita essas duas superfícies, zona saturada e não saturada, é o que a gente chama de lençol freático. Então existem algumas áreas que se preocupam, por exemplo, em estudar só essa parte aqui, a mecânica dos solos não saturados. Quando vocês forem fazer a disciplina de geotecnia ambiental, lá a gente trabalha com contaminação de solo, contaminação de água. Então, o movimento que você tem aqui de um contaminante na zona saturada, na zona não saturada, é bem diferente. Então, vocês vão aprender isso. Então, como eu disse, existe zona saturada, zona não saturada. O elemento aí, a superfície que separa essas duas zonas, a gente chama de lençol freático. Outro conceito importante que a gente vai falar aqui é sobre escoamento. Então, como eu disse, quando a gente tem uma chuva, parte desse material infiltra, parte escoa. Então, existe a teoria do escoamento hortoniano, que vocês vão ver um pouco mais para frente aí na disciplina de hidrologia, que diz que para que ocorra o escoamento superficial, a gente tem que ter atingido toda a capacidade de infiltração do solo. Ou seja, eu estou tendo uma chuva, primeiro a água infiltra no solo, quando a gente tiver atingido esse limite de infiltração, é que ocorre o escoamento. Então, o escoamento que vai para um canal fluvial ocorre devido à contribuição que a gente vai ter aí do escoamento superficial direto, do que a gente chama de escoamento subsuperficial, e o escoamento de base, que a gente chama de escoamento subterrâneo também. Então, o escoamento de base é a contribuição subterrânea para o canal fluvial. O escoamento de base, que é esse fluxo subterrâneo, é que define se a gente vai ter um rio que a gente chama de efêmero, ou seja, ele parou de escoar assim que a chuva acaba. Rios intermitentes, que escoam durante o período de chuvas e não escoam na seca. E rios perenes, que escoam o ano todo. Para eu ter um rio perene que escoe mesmo quando não há chuva, isso quer dizer que eu tenho aí uma contribuição muito forte do escoamento de base, escoamento subterrâneo. Aqui no Ceará, os nossos rios são todos rios intermitentes, porque eles só escoam durante um determinado período. O que a gente faz aqui é criar os nossos barramentos para que a gente tenha água disponível o ano todo. Mas se a gente não tivesse isso, todos os nossos rios aí ainda continuariam intermitentes. Continuando aqui com escoamentos. Os rios cuja a vazão aumenta para jusante são chamados de rios efluentes e eles são alimentados aí pela água subterrânea, situação típica de regiões úmidas. Então vejam o que a gente tem aqui, tem um lençol freático. Quando a gente tem essa alimentação para jusante, o que é que estou dizendo aqui? Quer dizer que o rio está fluindo nesse sentido. Então aqui desse lado eu tenho um montante e eu estou indo aqui para jusante. Então, se eu tenho uma contribuição das águas subterrâneas, eu vou tendo aí um aumento de fluxo nesse rio para jusante. Isso a gente chama de rio efluente. Os rios influentes, a vazão vai diminuindo para jusante, como consequência aí da recarga da água subterrânea pelo escoamento superficial. Então, nesse caso aqui, a água subterrânea contribui para o fluxo. Nesse caso aqui, o que está acontecendo? Eu tenho uma zona mais seca, e aí essa água que está escoando no meu rio, ela vai contribuir, nesse caso aqui, para a recarga do lençol freático. E aí a gente tem em regiões áridas, aqui no Ceará, a gente tem uma intensa evaporação, então a água desse rio, além de estar vindo aqui para a recarga da zona freática, eu vou ter um processo aqui de evaporação. E ainda pode ocorrer também o que a gente chama de inversão sazonal da infiltração, que aí quando parte dessa água passa a ter um movimento ascendente, pelo que a gente chama de capilaridade, para alimentar essa evaporação. Então essa água aqui, ela passa a subir. Então, ela passa a ter um sentido ascendente para alimentar a evaporação.
Vamos falar agora sobre as nomenclaturas que são utilizadas para os aquíferos. Então, o que é primeiro o aquífero? Então, a formação ou grupo de formações geológicas que pode armazenar água subterrânea, a gente chama de aquífero. Então, os aquíferos eles podem ser agrupados de acordo com a maior ou menor facilidade de armazenar e liberar as águas subterrâneas da seguinte forma: os aquíferos é todo material, solo ou rocha, que armazenam água e que permite a sua circulação. De modo geral, os solos e os sedimentos, rochas sedimentares, podem ser classificados assim. Aqui aí a gente tem, como eu disse, as rochas sedimentares, que apresentam porosidade granular, as rochas com porosidade kárstica, materiais rochosos, onde a gente tem um grande número de descontinuidades, que aí permita tanto o armazenamento quanto permita o fluxo de água entre essas descontinuidades. E a gente pode ainda classificar esses aquíferos de acordo com a pressão com a qual eles estão submetidos. E aí a gente chama de aquíferos freáticos ou livres, aqueles que estão em uma condição de pressão da água igual à pressão atmosférica, ou confinados quando a gente está numa condição de pressão superior à pressão atmosférica. Existe ainda o que a gente chama de aquíclides, e são materiais também porosos que aí contêm água nos seus interstícios, muitas vezes atingindo até o grau de total saturação, ou seja, todos os vazios que existem estão totalmente preenchidos por água. Essa condição é o que a gente chama de condição de saturação. Mas aí ele não permite a circulação, ou seja, eu não tenho um fluxo entre os poros, os vazios dessa minha rocha ou desse meu solo. E aí, como exemplos, a gente vai ter alguns materiais que sejam essencialmente argilosos ou alguns tipos de rocha. A gente tem ainda os aquítados, que são materiais ou rochas porosas que, embora armazenem aí quantidades significativas de água, elas permitem circulação apenas de uma forma bem lenta. Então, eu tenho certa circulação, mas essa circulação ela é lenta. E a gente pode ter, como exemplo, camadas argilo-siltosas ou camadas argilo-arenosas. Aquífugos são materiais impermeáveis com baixíssimo grau de porosidade, que aí tanto não contêm como não transmitem água. E inclui nesses grupos todas as rochas duras, cristalinas, metamórficas e vulcânicas sem fraturamento ou alteração. Então, aqui são alguns exemplos de aquíferos. Então, nesse caso aqui, eu teria um aquífero livre. Nesse caso, a pressão aqui é igual à pressão atmosférica. Existe ainda o que a gente chama de aquífero suspenso. Então, veja, eu tenho um aquífero aqui e aqui em cima eu tenho outro. Um poço aqui com nível de água suspenso. Para que isso aconteça, eu tenho que ter uma camada de material aqui impermeável que separe esses meus dois aquíferos. Então, para que isso aconteça, como eu disse, tenho que ter uma camada aí impermeável que intercepta essa infiltração, não permite a passagem dessa água desse ponto aqui para baixo. Aí vamos falar aqui dos aquíferos confinados. Então, o aquífero confinado, como eu disse, ele está numa condição de pressão que é maior que a pressão atmosférica. E aí esse aquífero ele pode ser jorrante, que a gente chama de artesiano, ou não jorrante, também chamado de não artesiano. Então, para que ele esteja aqui numa condição de um poço jorrante, um poço artesiano, esse nível aqui de água ele tem que estar abaixo do nível aqui onde se encontra a superfície potenciométrica, ou a superfície de carga total. Então, existem condições aqui. Nesse caso, o aquífero está confinado. Esse daqui é um poço comum. Aqui eu tenho um aquífero, veja, ele está confinado entre camadas impermeáveis. Nesse caso aqui, existem dois aquíclides, que são regiões aqui mais impermeáveis. E aí, essa água, vejam, ela tem uma determinada energia, vejam, um ponto aqui de recarga do aquífero.
Se eu faço um poço aqui que é na mesma altura da altura de recarga do aquífero, o meu poço ele não vai ser jorrante. Se eu tenho um aquífero aqui que ele está num ponto mais baixo do que o ponto aqui, a altura onde eu vou ter a recarga, essa água ela vai vir com muito mais energia. Por isso que quando eu faço o poço, essa água ela jorra, porque eu tenho uma energia aqui muito maior. Nesse ponto não, veja, nesse ponto estou na mesma altura da altura onde ocorre a recarga do meu aquífero. Nesse ponto não, estou num ponto mais baixo, bem mais baixo. E aí a tendência da água é querer chegar nessa altura. E aí eu tenho um poço artesiano. Aqui pertinho da gente, no Piauí, existem poços artesianos e tem um poço artesiano lá. Hoje ele já não chega mais a essa altura, mas logo no início, quando ele foi escavado, ele chegava aí a uma altura de 40 metros, jorrante. Então aqui é só um exemplo também da condição de eu ter um aquífero aqui jorrante ou não jorrante. Nesse caso aqui também eu tenho alguns aquícodes que geram essa minha zona impermeável. Nesse caso aqui é um aquícode de xisto. Bem, a natureza e a distribuição de aquíferos em um sistema geológico são controlados aí pela litologia, pela estratigrafia e pela estrutura desses depósitos geológicos das suas formações. Então, o que é a litologia? E a composição física, incluir a composição mineralógica, tamanho e empacotamento dos grãos, dos sedimentos ou das rochas que compõem esse sistema geológico. A estratigrafia descreve as relações geométrica e temporal entre as diferentes lentes e camadas e formações dos sistemas geológicos de origem sedimentar. E aí a gente tem feições estruturais como clivagens, fraturas, dobras, falhas, são propriedades muito importantes dos sistemas geológicos que aí são produzidos por deformação após deposição ou cristalização. Na maioria das regiões, o conhecimento da litologia, estratigrafia e estrutura vai conduzir a gente diretamente à compreensão de como é que esses aquíferos eles estão distribuídos. Para que vocês saibam, pessoal, aqui no Brasil a gente tem reservas bem extensas de águas subterrâneas, então eu vou querer que vocês vejam esse vídeo aqui indicado no YouTube, que ele fala sobre os nossos aquíferos aqui no Brasil. Então, ao longo do nosso extenso território, há dezenas de aquíferos subterrâneos de caráter regional que ocorrem aí nas formações geológicas típicas de cada região do Brasil. Então, suas características aí dependem do tipo de formação geológica. Essa formação é que vai caracterizar a espessura média do aquífero, a vazão, a porosidade e a permeabilidade desse aquífero. Entre os aquíferos regionais, a gente tem destacado aqui no Brasil o aquífero Guarani. Então, nesse vídeo, vocês vão ver um pouco sobre esses aquíferos do Brasil e vão ver aqui também sobre o aquífero Guarani. A gente vai falar agora um pouco sobre o aproveitamento dessas águas subterrâneas. Para fazer o aproveitamento dessas águas, a gente usa, em geral, aí, poços. Então, a utilização dessa água no subsolo pode ser feita por poços caseiros e por poços profundos, conforme aí a profundidade que for alcançada. Então, poços caseiros são aqueles que são abertos manualmente. Então, geralmente o diâmetro aí do poço vai aí algo em torno de 1,20 m e a profundidade depende da localização topográfica. Então, é preciso tomar muito cuidado e precaução quando existirem fossas próximo da região, porque pode acontecer de quando a gente fizer o bombeamento dessa água, haver a formação de um funil de sucção que pode causar a poluição das águas do poço. Então, isso é muito comum de acontecer e isso acontece aqui em Fortaleza, por exemplo. Então, é comum que aí em bairros periféricos na cidade, como aqui, por exemplo, da cidade de Fortaleza, acontece. O pessoal faz poço, abre poços e aí
Principalmente aqui em Fortaleza, é muito comum que esses poços, pessoal, eles estejam contaminados. Vejam aqui, então a gente tem duas condições. Eu tenho uma casa, tem uma fossa, aqui tem um poço. Essa primeira condição, eu tenho uma formação argilosa e o meu lençol freático está aqui. Solo argiloso é solo de baixa permeabilidade. Então, o fluxo aqui de água ou de fluidos, ele é muito lento. Então, vejam, a minha fossa está bem aqui. E nesse ponto eu fiz o poço. Como esse material tem uma permeabilidade baixa, existe a possibilidade de você não ter a contaminação do poço. Porque a minha fossa está aqui, existe uma certa distância para o meu lençol freático, é um material de baixa permeabilidade, pode ser que até esse fluido chegar aqui, ele já tenha sofrido esse processo de autodepuração. Nesse segundo caso, que é quando eu tenho uma camada arenosa e camadas arenosas têm uma permeabilidade mais alta, e considerando aqui, por exemplo, a cidade de Fortaleza, a gente tem várias regiões aí com camadas arenosas, e o que vai acontecer é um material de permeabilidade mais elevada. Nesse caso aqui, a fossa ela está com uma profundidade aí que atinge o lençol freático e eu vou construir o poço aqui e a fossa está aqui. Então, muito provavelmente vai ocorrer uma contaminação dessa água que está sendo retirada do poço, porque a fossa contamina o material aqui, o solo. Esse solo tem uma permeabilidade elevada. Quando eu coloco uma bomba para extrair essa água, ela gera uma sucção e aí você tem uma contaminação. Existem os poços, agora falando poços tubulares. Nesse caso aqui são poços utilizados em rochas. Você trabalha aí com sondagens rotativas, com diâmetro aí variando de 30 a 600 milímetros. A profundidade desses poços aí pode ser superior a uma centena de metros. A quantidade de água subterrânea por um poço depende do tipo aí de rocha existente na região. Então, exemplo, no Nordeste, os poços perfurados vão ter uma vazão média de 2.500 litros por hora. Lá em São Paulo tem um poço aí perfurado pela Petrobras com 300 mil litros por hora. E aí, nesse caso, é um poço de características artesianas. Então, dentro desses tubos é colocado a 1 metro do seu fundo uma bomba, normalmente do tipo submersa, centrífuga, e aí a capacidade vai depender das condições hidrogeológicas locais e da altura de recalque que você precisa. Então, você pode ter bombas aí com variadas vazões. O ideal é que a ligação e a parada dessa bomba sejam aí automáticas. E em rochas resistentes, você acaba dispensando a colocação de tubos, porque a própria parede da rocha funciona como um tubo, ela tem estabilidade e não vai haver desabamento. No caso de regiões litorâneas, pode acontecer que o lençol de água salgada ele pode infiltrar abaixo aí do lençol continental de água doce e, em consequência, a gente pode ter uma contaminação do poço. É aquilo que eu estava falando para vocês logo no início da nossa aula. Então, pode acontecer de ter o que a gente chama aí de uma intrusão salina no poço de água doce. E isso ocorre aqui em Fortaleza, em algumas regiões, e a gente vai ler um trabalho sobre isso. Existem ainda os poços cravados, então esses poços são poços de pequeno diâmetro e são construídos aí mediante a cravação de uma ponteira no solo, que é ligada à extremidade inferior de um conjunto de segmentos de tubos firmes conectados entre si. As principais desvantagens desses poços cravados são que a construção ela é bem trabalhosa e lenta, quando você tem camadas de solo mais compactas. Então, vejam aqui, é um tipo de poço para camadas de solo, tá? Aqui a gente não teria como fazer isso nunca numa camada de rocha. Então, a cravação que ocorre por meio de pancadas é prejudicial ao equipamento. As telas e as ponteiras podem se rasgar e os tubos podem ainda se curvar ou romper. Então, as luvas se alargam muitas vezes nas batidas.
as juntas deixam sempre passar ar, de modo que o poço pode aí se tornar imprestável ou a produção fica bastante reduzida. E a produção para você fazer só um poço é bem baixa. Aí os poços artesianos, quando a gente tem eles, a água jorra naturalmente para a superfície, não precisa de uma bomba para retirar a água de dentro, é diferente dos outros. Como eu disse, aí a saída de água acaba acontecendo por pressão natural. Bem, a gente vai encerrando aqui a nossa aula, vamos voltar aos nossos objetivos de aprendizagem, que é importante que vocês tenham aprendido de novo, cada um deles. Então, o primeiro que a gente queria era descrever as águas subterrâneas e o seu papel no ciclo hidrológico, entender os padrões de circulação das águas subterrâneas, definir porosidade, permeabilidade, descrever o que é o lençol freático, aprender as diferentes definições de aquífero e entender como ocorre o aproveitamento das águas subterrâneas. Então, aqui é a nossa bibliografia e material de apoio. E a gente vai encerrando por aqui a nossa aula, pessoal. Até a próxima.